Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, a triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. E as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas,
colocou em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas e ao redil voltou. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Shalom Adonai, boa tarde. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê paz, sabedoria e discernimento em nome de Jesus, amém? Estamos começando mais uma live hoje. O texto está aí, Mateus capítulo 18, os versículos são do 23 ao 35. Trata-se de uma parábola, uma história contada pelo Senhor Jesus, fazendo uma analogia de como é o reino de Deus, explicando sobre o perdão. E a parábola é do credor incompassivo. Bem, pessoal, essa palavra está no meu coração desde ontem. Só que eu fui ler ontem e Deus não deixou. Hoje eu coloquei ela de volta aqui e eu buscava outra novamente para não lê-la. Mas Deus quer ela hoje. Estava buscando de Deus se era ela ou não. Mas Deus quer ela hoje e vamos lê-la. Eu quero já agradecer ao irmão Ezequiel de Oliveira que está nos assistindo. Deus continue abençoando tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se tiver alguém assistindo aí, bota um amém, um aleluia, para que eu possa ver aqui o nome. Bem, a leitura está no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, e começa assim: Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe fosse paga, ou se lhe pagasse. 26. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me
o que me deves. Versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Versículo 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35 para encerrar. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Pastora Elisângela Ramos Serrão está conosco aqui. Deus continue abençoando você, sua vida, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, a leitura de hoje está aí. Livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Trata-se do perdão. Amém? Deus está comparando, fazendo uma semelhança do reino de Deus para com o perdão por essa parábola. Bem, a leitura trata-se de um senhor que alguém lhe devia um certo dinheiro, ele perdoou, e esta pessoa que foi perdoada a sua conta, ela encontrou alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu senhor. E aí, ele não perdoou desse outro que lhe devia uma mixaria, e fez como se deveria fazer com maldade. Amém? Mas vamos fazer a releitura e diante da revelação de Deus, vamos fazer os comentários em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Versículo 23 do capítulo 18 de Mateus. Vamos fazer a releitura agora e fazer uma explanação conforme a revelação de Deus, conforme a vontade de Deus, que Deus colocar em nossos corações. Vamos orar. Amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nos dê revelação da tua palavra. Te agradeço pela palavra dada, Senhor, aos nossos corações. Mateus, do 18, do 23 ao 35, em que trata do perdão, Senhor. Trabalha e fala em nossos corações conforme tu acha e tu vê, que tu vê que necessitamos ouvir. Fala conosco, prepara nosso coração, nosso espírito, nossa alma, nossa mente, para que recebamos tua palavra com alegria, com regozijo. Fala em nossos corações, Senhor, e dá-nos sabedoria, para que entendamos o que tu estás nos falando, e dá-nos força para que possamos cumprir, para que possamos trabalhar em nós mesmos esse sentimento tão difícil que é o perdão. Ensina-nos a perdoar. Eu te peço pelas tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jaquelice Souza também está assistindo. Deus continue te abençoando, Jaquelice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, no versículo 23 de Mateus 18, diz o seguinte: por isso o reino dos céus pode se comparar a um rei que quis fazer conta com os seus servos. Jesus Cristo, em leituras anteriores, se a gente for ler anteriormente, o capítulo 18, ele vem falando de perdão, como perdoar os nossos irmãos, como perdoar o nosso próximo. E ele aqui, para esclarecer aos seus discípulos e às pessoas que lhe rodeavam, ele fez essa parábola. Jesus ensinava, e quando ele ensinava, ele gostava de contar parábolas para facilitar. Parábolas são histórias, verdadeiras ou não, fictícias, ou verdadeiras ou fictícias, mas que se assemelham aos fatos atuais, ao que se quer falar. Ou se faz uma analogia, para que se facilite o entendimento. E Jesus era mestre nisso, e ainda hoje é mestre nisso no que ele deixou escrito. Amém? Então Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é como um rei que quer fazer as contas com os seus servos. No primeiro versículo 23, nós vemos que Deus chamará cada um de nós para prestar conta.
que queiramos ou não, que acreditemos ou não. Vai chegar um dia em que daremos conta de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós desejamos e de tudo que nós praticamos. Vai chegar um dia. Mais cedo ou mais tarde vai chegar um dia. Para uns chegará hoje, para outros tardará mais. Mas vai chegar o dia. Ninguém escapará desse dia. É o dia do julgamento. É o dia de prestação de conta. É o dia de se apresentar diante do Deus soberano, do Senhor dos Senhores, do Altíssimo e Santíssimo. E lá, diante dele, onde não há terra em nossos pés, onde não podemos fugir para lugar nenhum, prestarmos conta do que fizemos. Ou do que deixamos de fazer pelo nosso próximo e por Deus. É muito importante aquilo que pensamos. Nós trabalhamos em nossas mentes para não ficar pensando besteira de qualquer ou do reino de Deus, ou do Senhor Jesus, ou de suas escrituras. Precisamos trabalhar em nossas mentes para bloquear essas coisas. Precisamos trabalhar, pedir a Deus para trabalhar em nossos corações também, para contermos muitas coisas que desejamos, porque vamos prestar conta. Ou muitos sentimentos de ódio, rancor, tristeza, angústia, que nós temos de outras pessoas. E aqui, nesse primeiro versículo 23, Deus está falando que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Que você acredite, que não acredite. Você pode ser ateu, agnóstico, você pode ser crente, católico, candomblé, espírita, não importa a religião que você é. Isso não é religião, isso é fato. Você e eu vamos nos apresentarmos diante de Deus e daremos conta de tudo que estamos fazendo ou deixamos de fazer. Que pensamos ou que sentimos, vamos dar conta. Por isso é importante trabalhar em nós o perdão a nós mesmos. É por isso que é importante nós analisarmos em nós mesmos os nossos comportamentos, analisar nossos pensamentos, nossos sentimentos, analisar os nossos desejos e o que andamos fazendo, ou o que deixamos de fazer, ou deixamos de fazer por alguém ou pelo reino de Deus. É bom ir trabalhando dia a dia isso, enquanto temos tempo para fazer isso. Amém? No versículo 24 diz assim: E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Veja que este que foi apresentado ao Senhor devia 10.000 talentos. Vamos fazer uma conjectura dessa parábola para o valor de hoje, né, para a moeda de hoje em nosso país. Vamos supor que devia 10.000 reais. Foi apresentado um servo de Deus, na presença de Deus, que devia 10.000 reais. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que lhe pagasse a conta. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Li até o versículo 27. Vejamos aqui, do versículo 24 ao 27, nós vemos que o Senhor chama alguém que ele deve, vamos supor, nos dias de hoje, 10.000 reais. E essa pessoa não tem como pagar, não tem condições. Ele adquiriu esse débito e agora entrou em situação difícil e não tem. Mas quem deve tem que pagar, ou tem que receber o perdão da dívida. Isso é no direito civil hoje, né? Ou você paga, ou recebe o perdão do seu credor. E quando esse cara chega diante do seu senhor, ele diz que não tem condições. E o seu senhor manda que ele seja vendido com seus filhos, sua mulher e tudo que tem. Mas esse cara vai e pede perdão, e pede clemência e misericórdia. E o seu senhor, o seu credor, ele com o coração cheio de piedade e compaixão, ele perdoa. E dá livre, dá alforria da conta, perdoa a conta em geral. E não quer que seja ninguém vendido mais. Nessa primeira leitura, o que nós entendemos? Nós entendemos que tem pessoas que têm grandes pecados, grandes falhas com Deus. Tem coisas terríveis de débito para com Deus, que deveria ser imperdoável.
que eu e você, nós temos comportamentos que não merecem um perdão de Deus, ao nosso ver. Não merecemos. A falta de amor ao próximo, a falta de compaixão com o próximo, a falta de respeito a Deus, a falta de obediência a Deus, a falta de reverência a Deus. São coisas que equivalem a um valor muito alto diante de Deus. Pastor Adriano Junqueira, mais uma vez, está conosco. Um abraço, um beijo no coração, meu irmão. Deus continue abençoando você, sua família e seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que esse Senhor, esse servo devia 10 mil ao seu Senhor. Nós devemos contas terríveis a Deus. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu tenho contas terríveis com Deus. E não mereço perdão. Mas aí é onde está o segredo de Deus. Deus tem um amor e uma misericórdia que sobrepõe nossos erros, nossas falhas, desde que nós nos arrependamos. Nós no dia a dia, no nosso viver, nós vamos juntando, acumulando débitos com Deus. Tem pessoas que dizem que acumula créditos. Ninguém acumula crédito com Deus. O que a gente faz para o reino de Deus é insuficiente para as falhas que nós fazemos, praticamos, para os erros, os pecados que nós praticamos, para a nossa ausência e omissão para com o próximo. Tudo que nós fizermos para o reino de Deus é insuficiente para o que nós falhamos ou deixamos de fazer pelo nosso próximo. Porque muitas vezes nós fazemos canções maravilhosas para reverenciar a Deus. Nós preparamos sermões que comovem, emocionam as pessoas. Nós pregamos de forma que muitas pessoas são convertidas. Nós ensinamos que muitas pessoas descobrem a verdade. Mas quando nós olhamos para o nosso próximo, nós rejeitamos, nós ignoramos. Nós vemos pessoas com fome e nós preferimos cuidar de nós mesmos, da nossa vaidade, dos nossos anseios, das nossas ganâncias. Nós vemos pessoas humildes necessitando de ternos e nós temos 10, 5 e não damos um. Pessoas precisando de calçado, nós temos 5, 10 e não damos um. Nós vemos pessoas precisando de uma cesta básica, nossos celeiros são cheios, a gente destrói, nossos filhos destroem e nós não nos importamos com eles. Nós vemos eles andando a pé, muitas vezes nós passamos por ele e nós não temos coragem de dar uma carona. Nós vemos pessoas sofrendo com enfermidades que poderíamos ajudar e nós não o ajudamos. E achamos porque pregamos com eloquência ou porque pregamos de forma que as pessoas rodopiam, piram, arrepiam, falam línguas estranhas e achamos que isso é tudo, que estamos em crédito com Deus. E muitas vezes porque evangelizamos, fazemos missões, pessoas são convertidas, achamos que temos crédito com Deus. Quando tudo isso que eu falei agora com o próximo, nós não fazemos. E aí vem a grande falha da omissão para o reino de Deus. A grande falha da omissão, da frieza, da falta de amor para com o próximo. E isso é um débito que nós não pagamos nunca diante de Deus. Para nós pode parecer coisa irrelevante, mas é relevante diante de Deus. E é nesse momento que vem o amor, a compaixão do Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que traz sobre nós, através do arrependimento, um perdão e uma oportunidade de sermos livres e entrar no reino de Deus. E aqui vem dizendo isso, vem dizendo que Deus, no dia que nós nos apresentarmos a Ele, Ele vai olhar cada um o que fez e o que deixou de fazer para o seu reino, o que fez e o que deixou de fazer para o seu próximo. Porque foi assim que Jesus determinou. Primeiro o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí diante desse L, que é de ordenança de Deus, nós vamos nos apresentar diante de Deus e prestar essas contas que são terríveis e grandes. E que se não for um arrependimento sincero dos nossos corações, nós não alcançaremos a sua misericórdia.
Se for uma coisa superficial, fingida, hipócrita de pedido de perdão, nós não alcançaremos o perdão, porque Deus sonda os nossos corações. Não importa o que eu estou fazendo hoje ou o que você esteja fazendo, mas agora chegou o momento de você e eu pararmos um pouco e analisarmos o que estamos fazendo. Porque você não sabe, você pode dizer, não, depois eu acerto com Deus. Eu sou adúltero, depois eu acerto com Deus. Eu sou ladrão, depois eu acerto com Deus. Eu sou homossexual, depois eu acerto com Deus. Eu sou assassino, depois eu acerto com Deus. O problema é, como é que você vai acertar com Deus? Que vai acertar, vai, eu não tenho nem dúvida. Eu e você, nós vamos acertar com Deus. Mas como é que nós vamos acertar com Deus? É muito fácil aqui dizer eu acerto com Deus, achando que Deus é igual um comerciante. Você chega lá e diz, olha, eu devo R$1.000, aí eu vou pagar 10 de 50, então bota na justiça. Chegar na justiça eu digo que não tenho condições de pagar. A justiça manda penhorar um bem, eu não tenho bem a penhorar. E aí a conta fica quitada. Não é bem assim com Deus. Isso é o nosso código civil daqui da terra. Mas com Deus não é assim o código civil dele. Há uma prestação de conta. E precisamos pagar. Não importa o que estamos fazendo hoje. Mas é bom analisarmos, pararmos e refletirmos o que estamos fazendo. E cada dia, cada instante, começarmos a trabalhar em nós mesmos o pedido de perdão a Deus, através do que andamos fazendo. Porque ninguém é doido, ninguém é tolo, ninguém é leigo assim que não conhece alguns mandamentos de Deus, ou alguns das diretrizes de Deus, das ordenanças de Deus, dos mandamentos de Deus. Principalmente esses mais notórios, mais falados. Então não importa o que andemos fazendo hoje, mas é muito importante trabalharmos em nós mesmos essa parte. Trabalharmos em nós mesmos o reconhecimento do que estamos fazendo ou deixando de fazer para o próximo e para o reino de Deus. Porque assim adquiriremos o perdão. No versículo 28 diz assim, saindo, porém, aquele servo, o que foi perdoado por Deus. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, que seria o equivalente hoje a 10% do que ele devia ao seu senhor. Quer dizer, os erros e as falhas da pessoa que foi perdoado por Deus era 90% vezes mais do que essa pessoa que lhe devia. Muitas vezes nós queremos alcançar um perdão de Deus, mas não queremos perdoar o próximo. Essa leitura de hoje é um trabalho de perdão. Tanto nós trabalharmos em nós mesmos para adquirir o perdão de Deus, como nós trabalhar em nós mesmos para doar o perdão ao próximo. E aqui tem dizendo o seguinte, no versículo 28, e saindo aquele servo que foi perdoado por Deus, aquele cidadão, ele encontrou alguém que lhe devia também, alguém que lhe causou uma mágoa, alguém que lhe causou uma tristeza, uma decepção, um prejuízo, um dano. E ele foi e agarrou desse cara e quis cobrar, fazer a vingança, fazer a cobrança com as próprias mãos. Ele esqueceu que tinha sido perdoado. Nós vemos aqui nessa leitura de hoje que Deus está falando para mim e para você que o perdão que Ele tem para nos dar vai depender do perdão que nós temos a dar ao nosso próximo. Nós só adquiriremos o perdão de Deus quando nós trabalharmos em nós mesmos um perdão ao próximo. Porque o que nós fazemos ou falhamos para com Deus, o quanto nós magoamos Deus, ferimos Deus, desobedecemos a Deus, é muito menos do que o que fazem conosco. Deus está falando para mim e para você hoje que o que fizeram com você ou comigo hoje é o mínimo do que nós fazemos para Ele ou para com Ele. As traições, os abandonos, o desprezo, seja estupro, seja morte em família, que alguém tenha matado, que alguém tenha roubado algum de nós, tenha estuprado algum dos nossos. Deus está dizendo que nós precisamos trabalhar em nós esse sentimento que está dentro de nós nos fazendo mal e nos separando do reino de Deus. Não nos separa de Deus, mas nos separa do reino de Deus. Não nos tira de Deus, mas nos tira do reino de Deus. E o nosso perdão vai ser adquirido de Deus a partir do momento que nós externarmos para o nosso próximo.
Quantas vezes eu mesmo, quantas vezes disse, fez isso comigo, eu não perdoo. Quantas mágoas eu não tenho no meu coração? Quantas mágoas você não tem no seu coração? Quantos rancores você não tem? Quantos rancores eu não tenho no meu coração? Quantos desejos de vingança eu não tenho? Quantos desejos de vingança você não tem no seu coração? E tudo isso só vai nos fazer mal, só está nos fazendo mal. Tanto a nossa pessoa, quanto a nossa saúde e quanto a nossa vida espiritual para com Deus. Porque aqui diz que Deus nos perdoa muito mais. Você sabe, eu sei o quanto nós fizemos e fazemos que machuca Deus, que magoa Deus, que fere Deus. E nem por isso Ele te abandonou e me abandonou, nem por isso Ele se afastou de nós e nem por isso Ele tirou a promessa que tem para mim e para você. Deus Ele quer trabalhar em mim e você hoje, em nossos corações, o sentimento do perdão. E o sentimento do perdão, ele não existe se não houver um amor maior do que a mágoa que ele fez. Se você não conseguir perdoar uma pessoa, é porque o seu ódio é maior do que o seu amor e o seu amor é pequeno ainda. O seu amor a Deus é pequeno ainda. O seu temor a Deus é pequeno ainda. Porque quando eu sei que se eu não perdoar o meu próximo, Deus não me perdoará. Se eu não amar o meu próximo, o amor de Deus ficará retido. Eu não estou me importando com Deus. Eu não estou preocupado com Deus. Eu estou preocupando comigo mesmo, em guardar isso aqui em mim, querer ver minha vingança, querer ver aquela pessoa mal, querer ver aquela pessoa destruída, querer ver aquela pessoa na mesma situação que ela me colocou. Querer ver aquela pessoa numa situação terrível para que eu possa dizer, agora eu estou de peito lavado. Mas Deus trouxe a mim e a você hoje nessa leitura para dizer, olha, eu te perdoo e te perdoei muitas coisas. Vou te perdoar muito ainda até o fim da tua vida. Então perdoa o teu próximo, perdoa o que ele fez contigo. Sabe esse cara que te roubou e colocou arma na tua cabeça? Você guarda esse ódio, esse rancor? Deus está falando para mim e para você hoje para perdoá-lo. Sabe essa pessoa que estuprou um dos seus? E que você tem um ódio terrível dentro de você? Deus está falando para mim e para você hoje para perdoar. Sabe essa pessoa, esse irmão, ou essa irmã sua, ou esse pai, ou esse filho, ou essa esposa, que te feriu tremendamente? Deus está falando para mim e para você hoje. Trabalhe o perdão no teu coração, trabalhe o perdão no coração. Porque isso está nos afastando de Deus, isso aí está nos afastando do reino de Deus, isso aí pode nos tirar a qualquer momento da salvação. Deus está falando para mim e para você hoje, esse comportamento que nós temos, seja de adulterar, seja de roubar, seja de matar, de estuprar, seja a ambição, seja a arrogância, seja a prepotência, seja a vaidade, Deus está falando para mim e para você hoje. Trabalhar em nossos corações e tirar isso. Porque se nós morrermos hoje, como é que vai ser a prestação de conta? Eu faço uma pergunta a você e a mim. Se hoje for o meu dia ou o teu dia, como será a prestação de conta? Como você vai se apresentar diante de Deus hoje? Se hoje Deus te chamar, a tua alma ou a minha alma, como nos apresentaremos diante de Deus? Nós temos o suficiente para sermos perdoados diante de Deus? Nós conseguimos perdoar o nosso próximo para adquirir o perdão? Nós tiramos o ódio, o rancor, que isso aí vai tirar a salvação minha e sua. Nós tiramos do nosso coração o desejo de vingança, de ver aquela pessoa destruída porque ela nos destruiu um outro dia, um passado. De ver aquela pessoa ferida porque ela nos feriu no passado. De ver aquela pessoa numa pior porque um dia no passado ela nos colocou numa pior. Se ainda temos em nossos corações esse sentimento, esse desejo, e nós morrermos hoje, o reino de Deus estará fechado para mim e para você. Porque muito mais fez o Senhor por nós.
sem merecer, sem que nós o conhecêssemos, com a imensidão de pecado, de falhas, de sentimentos horríveis e amargos que nós temos. Ele entregou seu próprio filho, pagou um preço alto por mim e por você. Ele saldou a nossa dívida com o inimigo. Nós que estávamos predestinados ou destinados a uma perdição, Deus, através do sacrifício do seu filho, nos trouxe a redenção, a oportunidade de uma redenção, de um arrependimento. E através da redenção, do arrependimento, nós alcançarmos a vida eterna, a salvação. E é por isso que a leitura de hoje nos traz isso. Ele nos traz a parábola falando do Senhor e dos servos. De um que devia muito, de outro que devia pouco. O muito foi perdoado e não perdoou o que devia pouco a ele. Ele está dizendo que nós devemos muito mais a Deus. E o que fizeram conosco é insignificante ao que nós fazemos com ele todos os dias. O que nós sofremos com o que fizeram conosco, ele sofre muito mais com o que faz, com o que nós fazemos com ele. Se pararmos e analisarmos a nós mesmos hoje, nós vemos quem é sensato sabe que não merece o perdão de Deus. Se for por obras, não merece o perdão de Deus. Se for por amor ao próximo, não merece o perdão de Deus. Porque nós estamos preocupados com riquezas, é com o acúmulo de fortunas, é com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com a nossa prosperidade, com a nossa paz, com a nossa segurança. Tudo é nosso, tudo é nosso. Veja que é um egoísmo, um eucentrismo. E Deus não quer isso. Deus quer que tiremos esse foco centralizado em nós e seja expandido ao nosso redor. Porque é isso que Ele nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se Deus chamar a nossa alma hoje, como vamos nos apresentar diante de Deus? Não fiquemos pensando, eu vou acertar, eu acerto com Deus. Eu tenho tempo. Nós não somos donos do tempo. Nós não sabemos como vai ser o mais tarde. Tenhamos pressa em nós mesmos, em trabalhar esse sentimento, o amor dentro de nós. Porque só o amor sobrepõe todas as mágoas e tristezas. Só o amor cura todas as feridas. Só o amor cicatriza. É o amor que nos faz perdoar e ajudar aquele que nos magoou. Não pague o mal com o mal, diz a palavra de Deus. Nós precisamos, segundo a palavra de Deus, analisar nós mesmos diante de Deus. E quando analisarmos a nós mesmos diante de Deus, chegaremos à conclusão de que o que fizeram conosco é insignificante ao que fazemos com Deus. E tudo o que fizeram conosco merece o perdão. Porque nós desejamos o perdão de Deus. Ou devemos desejar o perdão de Deus, se quisermos entrar no céu. Se acreditamos que tem um céu. Se acreditamos que tem um Deus. Se acreditarmos que tem uma vida eterna. E a leitura diz o seguinte: que se nós não perdoarmos, quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai dizer o seguinte, no versículo 32 diz o seguinte: quando nós nos apresentarmos chamando o Senhor a seu servo, sabe quando é que Deus nos chama? Quando a gente morre. Quando a gente morre, é um chamado de Deus para a prestação de conta. E o pior é que nós não sabemos quando nós morremos. Nós pensamos, eu tenho tempo para pedir perdão, eu tenho tempo para me arrepender, eu tenho tempo para amar o próximo, e fica achando que tem tempo, como se fosse o dono do tempo. E daqui a palavra de Deus diz no versículo 32 que Deus chamando aquele servo, chamando eu e você lá. Se nós não perdoarmos, Ele vai dizer, olha, você é muito malvado. Que eu te perdoei de tanto mal que você fez durante toda a vida. Você foi contra mim e me entristeceu, me feriu durante toda a sua vida e eu te perdoei. Quando você me pediu perdão. Mas você não teve compaixão do seu próximo, que é humano e falho igual a você.
Você, humano e falho, pecou e feriu uma santidade. Deus vai dizer a mim e a você. Vai dizer que nós ferimos uma santidade. E mesmo essa santidade nos perdoa. E ele vai indagar a mim e a você. Por que não perdoa o seu próximo que é tão falho contra você? Porque se achou melhor do que ele, se acha maior do que ele para não perdoar, se acha mais santo do que ele para não perdoar, se acha mais perfeito do que ele para não perdoar, se acha melhor do que ele. E Deus vai dizer: não há lugar para você aqui, não há lugar. Deus vai dizer que não há lugar para mim e para você se nós não perdoarmos o nosso próximo. É difícil perdoar, meu irmão, porque o perdão é um amor que sobrepõe o que fizeram conosco. Perdoar um filho até que é fácil. Perdoar um pai e uma mãe até que é fácil. Mas perdoar um estranho, alguém alheio à nossa família, ao nosso sangue, é difícil. Mas Deus quer que trabalhemos isso em nós. Quer que mudemos esses sentimentos que há em nós. Isso é um sentimento humano em que eleva o nosso caráter. Diz assim: eu para honrar o meu nome. Não existe nome para a gente honrar no Senhor Jesus Cristo. Para honrar o nome da família, não tem nome de família a honrar. O nome a se honrar é o de Jesus Cristo. Como nós não somos santos e perfeitos, Deus está trabalhando em mim e você hoje, dizendo: você sabe quem você deve perdoar. Você sabe também a quem deve pedir perdão. Deus trouxe a mim hoje aqui para falar para mim, em primeiro lugar, e para você. Reflita no que você fez para com o seu próximo. A quem você ofendeu, a quem eu ofendi. Trabalhe com o Espírito Santo. E reconheça o seu erro. E vá até ele pedir perdão. Porque na leitura anterior, se você já for ler nos versículos 20, 21, 22, vão perguntar assim: quantas vezes devemos, acho que é Pedro pergunta, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Aí Jesus diz 70 vezes 7, isto é imperfeição, infinitamente perdoar. Deus está dizendo a mim e a você hoje que não tem quantas vezes pecou contra mim, contra você, quantas vezes nos magoou, quantas vezes nos feriu. Deus está dizendo a você e a mim hoje que não é a quantidade que se pratica o ato que fere, ou o ato que fere que merece o perdão. Não, ele fez coisa pequena, eu vou perdoar. Não, ele é a primeira vez, a segunda eu perdoo, a terceira eu perdoo, agora passou da terceira eu não perdoo. É infinito o perdão, porque o amor de Deus é infinito. Deus quer ensinar a mim e a você hoje um amor infinito. Ele quer ensinar a mim e a você hoje o amor supremo dele. É difícil? Demais. É terrível. Mas é isso que Deus quer de mim e de você. Não sou eu que quero. É Deus que quer que nós coloquemos em nosso coração, se nós somos cristãos de verdade, que nós perdoemos. Se os irmãos da igreja te machucaram, te caluniaram, se levantaram contra ti, fizeram um grupinho, se o teu líder fez isso, Deus está dizendo a mim e a você hoje: perdoa, o trabalho em teu coração. Se teu filho fez algo contigo, te feriu, está fazendo, Deus está dizendo: trabalhe em teu coração. Se teu esposo ou tua esposa fez algo contigo, Deus está dizendo a mim e a você hoje: trabalha no teu coração. Se é o teu vizinho, se é alguém que no negócio te enrolou, Deus está dizendo a mim e a você hoje: trabalhe o perdão, trabalhe esse amor. Se enche com o Espírito Santo a um ponto de não caber nada de amargo dentro de você. Se transborda com o Espírito Santo para não caber nada que te levante ira, rancor, desejo de vingança, ódio. Deus me trouxe aqui hoje para falar para mim e para você hoje. Nossos corações, para dizer a mim e a você hoje que nossos corações estão precisando muito de uma limpeza. Deus está trazendo através dessa palavra hoje para mim e para você. Está falando para mim e para você, na cara lisa, assim, frente a frente, dizendo: nós precisamos trabalhar nossos corações. Deus está dizendo a mim e a você: vocês precisam trabalhar o coração de vocês.
Porque essa mágoa, esse ódio, esse rancor, essa tristeza, essa angústia só está te destruindo, só está me destruindo, só está te afastando do reino de Deus, só está me afastando do reino de Deus, só está tirando de nossas mãos a salvação. Deus me trouxe aqui hoje para falar para os líderes e liderados. Ame mais. Faça mais pelo seu próximo. Perdoe. Quanto mais você amar, mais chance terá de perdoar. Menos ódio, tristeza, rancores haverá. Porque o amor é a luz. E as trevas só existem com a ausência da luz. E se o amor é luz, quanto mais você amar, mais as trevas se dissiparão. Quanto mais acrescentar o amor no seu coração, mais o ódio trevoso, a angústia, o desejo de vingança, ele irá sumindo aos poucos. Na mesma gradatividade que o amor aumentar, esses desejos, esses ódios, rancores, desejo de vingança, angústia, tristeza, essas feridas vão diminuindo. A luz de você vai aumentando, as trevas vão diminuir e vão se dissipar. Você pode dizer é difícil, falar é fácil, eu sei o quanto é difícil, porque eu tenho ódio no meu coração, eu tenho rancores, eu tenho tristezas. É por isso que eu digo que eu peco, sou pecador, que eu falho, e todos nós temos. Quem nunca foi ferido por alguém? Quem nunca foi traído de alguma forma? Quem nunca foi constrangido, humilhado, perseguido, oprimido para guardar uma ferida no seu coração? Quem nunca foi abandonado no momento que mais precisava e guarda essa mágoa no seu coração? Mas Deus trouxe a mim e a você hoje para se apresentar a mim e a você. Porque se nós conhecíamos a Deus e guardamos tudo isso, nós não conhecíamos de fato. E Deus está se apresentando como um amor supremo a mim e a você hoje. E eu quero te dizer que é muito difícil conhecer a Deus nesse amor. Mas eu quero dizer a você e a mim hoje que é no trabalhar que nós vamos conseguir. Se nós olharmos o que fizeram conosco e disser eu já fiz também com alguém. Se nós olhar o que fizeram conosco e disser ele é ser humano. Ele hoje fez comigo, mas eu já fiz com alguém, ou um dia eu vou fazer com alguém porque vai acontecer. Porque faz parte da vida. E não é o que fizeram ou como fizeram. É que nós vamos fazer, vamos causar mágoa, tristeza em alguém. Ou estamos causando de alguma outra forma. Deus me trouxe aqui hoje para dizer a você que assim será o reino de Deus, ou é o reino de Deus. Se não perdoarmos de coração sincero o nosso próximo, Deus não nos perdoará. Diz o versículo 35, o último versículo. Diz que assim vos fará também o Pai Celestial, se também não perdoardes cada um a seu irmão. E aqui fica a pergunta minha a você. Você crê em Deus? Você crê que há uma morada nos céus para mim e para você? Você crê que há salvação? Você crê que há vida eterna na pessoa de Jesus Cristo? Se nós cremos tudo isso, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Ou não alcançaremos o perdão de Deus. Porque Deus olhará para mim e para você e dirá: como eu te perdoarei? Tudo isso vai mostrar o quanto de falha nossa. Um livro absurdo. E vai começar a relatar isso tal dia, isso tal hora, isso tal dia, isso tal hora, isso tal dia, isso tal hora. Aí vai lá dizer: como você não perdoou seu irmão que só fez 2 vezes contra você? 3 vezes. Como não vai perdoar o seu próximo só porque matou alguém seu, só porque estuprou alguém seu, só porque te roubou, só porque te ameaçou, só porque te traiu, só porque te difamou, só porque te perseguiu, te humilhou? Como é que você quer adquirir o reino de Deus que você não perdoa essa pessoa que fez isso com você? E quer que eu lhe perdoe por esse monte de coisa? Vai levantar um livro enorme, cheio de páginas. Tudo o que nós fizemos aqui, dia e hora que nós fizemos. Se estávamos com alguém, com a pessoa que fizemos. E aí vai ser aberto o livro da vida.
que é o livro da minha vida, o livro da sua vida, que vai estar relatado lá. E nós só alcançaremos esse perdão se nós perdoar o nosso próximo. É por isso que Deus me trouxe aqui hoje, para trabalhar em mim isso. E para trabalhar em você isso. As rasteiras que a gente leva nas igrejas. As puxadas de tapetes que a gente leva no trabalho também. As perseguições na família, a falta de credibilidade. Os escárnios. Os abandonos. Mas tudo isso seja para trabalhar os nossos corações. Não seja para a gente guardar em nosso coração, mas seja para trabalhar o amor. Tudo isso seja alimentos ou temperos para fabricar o alimento chamado amor, que deve nos alimentar a cada dia, o amor de Deus. E devemos estar bem alimentados do amor de Deus, bem fortificados no amor de Deus, para que alcancemos uma capacidade de perdoar, para que alcancemos um status de perdão, para que alcancemos em nós uma neutralidade de nada se encontrar de amargo em nossos corações, e tudo que vemos em nosso próximo, vemos em nós mesmos a necessidade de um perdão. Porque não importa quem fez e o que fez, há a necessidade de um perdão dele, para que nós adquiramos o perdão com o Senhor Deus. Amém, meu irmão? Essa é a leitura de hoje. É a parábola do credor incompassivo, que está no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. E no resumo geral fala de um ser humano que pecou muito contra Deus. E Deus o perdoou, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. E ele realmente se arrependeu do que fez com Deus. Mas só que ele não perdoou a quem lhe fez. E ele encontrou alguém que lhe fez o mal, e ele agora fez a vingança com as próprias mãos. E aí, Deus viu lá de cima que Deus é onisciente, onipresente, e mandou chamá-lo. E chamou ele de sem piedade, sem compaixão. Deus não quer que nos chame. Deus não quer nos chamar. Não quer nos ver sem piedade, sem compaixão. E aí, Deus que havia perdoado, agora começa a cobrar. Deus nos perdoa aqui. Mas se nós não perdoarmos o nosso próximo, Ele vai cobrar da gente. Nós só adquirimos perdão de verdade quando nós perdoamos, viu? Porque nós fazemos um erro, um pecado, cometemos, e pedir perdão é fácil. É fácil demais. Agora Deus quer trabalhar em mim e você o perdoar. Deus quer estar mostrando a mim e você na pele, quer que nós sintamos na pele o que Ele sente. O que é uma traição. O que é distorcer a palavra, você falar algo para alguém dizer que você falou outra coisa. Sair mentindo sobre você. Distorcendo suas palavras. É você fazer algo e a pessoa ser ingrata, dizendo que quem fez foi A, e B, e C e D. É você fazer algo por aquela pessoa e a pessoa dizer que você não presta, porque você negou uma vez. Deus está colocando, quando diz para a gente perdoar, Ele está colocando na gente um pouco da dor que Ele sente quando nós fazemos isso com Ele. E Ele deixa que as pessoas façam conosco para que nós sintamos o que Ele sente. Para que nós paremos de fazer com Ele, porque estamos sentindo o que estão fazendo conosco. Através do que fazem conosco, a gente deve aprender e não fazer mais com Deus. Isso deve ser um efeito dominó. Quando fazem algo que nos machuca, a gente deve pensar, eu estou fazendo isso com Deus, então não vou fazer mais. Se alguém nos roubou, eu estou roubando a Deus. Se alguém nos traiu, eu estou traindo a Deus. Se alguém falou mal de nós, eu estou falando mal de Deus. Se alguém adulterou alguma conversa nossa, eu estou adulterando a palavra de Deus. Se alguém está sendo ingrato conosco, eu estou sendo ingrato com Deus. Deus está ensinando a mim e a você hoje isso. A passar na pele o que Ele passa conosco. E você está sentindo como é doloroso, como é árduo, como é difícil perdoar. Mas Deus está ensinando a mim e a você hoje, dizendo, eu não te perdoo, porque você não perdoa o próximo.
Nos coloquemos no lugar de Deus. Porque tudo que fazem conosco, nós fazemos com Deus. Quando somos arrogantes com o próximo, estamos sendo arrogantes com Deus. Deus está dizendo que filho arrogante é esse meu. Quando ignoramos o próximo, Deus está dizendo que filho insensível é esse meu. Quando deixamos de ajudar o próximo, Deus diz que filho mau é esse meu. E qual o pai que ama um filho assim? Tem que ser um amor de Deus. Um perdão desse só vem quando a gente começa a perdoar. Porque o nosso Pai, que é supremo, Ele nos ama a esse ponto. Mas Ele quer nos ensinar a dor que Ele sente conosco, fazendo isso com Ele, deixando as pessoas fazendo conosco. O desprezo que nós damos a Deus, nós sentimos quando desprezam a gente. Quando nós constrangemos a Deus, nós sentimos quando constrange a gente. Quando nós envergonhamos a Deus, nós sentimos a mesma coisa quando alguém nos envergonha. E não importa o que seja, há uma dor de um pai. Olhe sempre para o próximo, como se fosse um filho. Porque o filho ele pode ser o que for, fazer o que for. Você derrama seu perdão sobre ele. Mas você quer que ele se arrependa e deixe de fazer. E Deus quer que eu e você nos arrependamos, deixemos de fazer. Quer que eu e você também perdoemos para que alcancemos e apresentemos diante dele de coração limpo, puro e sincero. Amém? Essa é a palavra de hoje. Uma lição de perdão. Uma lição de amor. Uma lição de como Deus se sente diante do que fazem conosco. Tudo que estão fazendo com você, você faz com Deus. E você está sentindo o que Deus sente. Você está sentindo com o que fizeram com você, o que Deus sente com o que você faz com Ele. E você está vendo quanto é ruim. E eu estou vendo quanto é ruim. E é isso que Deus está ensinando a gente hoje. A passar a dor que Ele passa. Mas se nós queremos perdão dEle, Deus está dizendo, você precisa perdoar também. Amém? Bem, meus irmãos, é chegada a hora. 12 horas e 54 minutos. Quero agradecer a todos que tiveram presente comigo hoje. O irmão Ezequiel Oliveira, Deus trabalhou no teu coração hoje, ensinando o amor, a misericórdia e o perdão. Ensinando a estar na pele dele. Né? Porque a pastora Elisângela Ramos Serrão, a irmã Jaqueline Souza aqui do restaurante, o pastor Adriano Junqueira, a irmã Sandra, minha esposa. Deus ensinou a mim e a você hoje o que é um perdão. Deus está ensinando a mim e a você hoje o que é uma dor de alguém que é machucado todo dia, todo instante. Deus está ensinando a irmã Aurinete Juca entrando agora. Vai ficar gravado aí, minha irmã, né? Se quiser assistir depois, Deus continue abençoando você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ensinou na leitura de hoje, está no livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. O pedido de perdão e o dar perdão. Deus te ensinou na leitura de hoje o quanto dói, o quanto ele sente de dor com as falhas nossas diante dele, com as omissões nossas diante dele. Deus está ensinando a mim e a você hoje, ensinou nessa leitura o quanto ele sofre, colocando eu e você para sofrer com o próximo, nas traições, nos roubos, roubo de consciência, roubo de dinheiro, roubo de paz, roubo de saúde, no adulterar da palavra de Deus, no adulterar de nossas palavras, no adulterar das conversas, nos negócios. Deus ensinou a mim e a você hoje o quanto ele sofre com o desprezo, com a humilhação, com a solidão. Porque quando nós não queremos saber dele, ele fica assim. Ele fica desprezado, humilhado, solitário. Porque nós o desprezamos. E quando as pessoas nos desprezam, que a gente sente tudo isso, aí Deus está dizendo, viu como não é bom, meu filho? Vem para mim. Deus está ensinando tudo isso. Tudo que você está passando, Deus está ensinando
e dizendo, olha você e eu agora, como é que nós estamos. Tudo que eu estou passando, Deus está dizendo, olha para mim e você a situação, para ver se não é bem parecido. E para você merecer o meu perdão, Deus dizendo a mim e a você hoje, para nós merecermos o perdão de Deus, necessitamos perdoar o próximo. Não importa o que fez. Ah, ele matou meu irmão, meu pai, meu filho. Pouco importa. Nós matamos Jesus Cristo todos os dias. E agora? O irmão Rauan Rotila, aqui meu vizinho, gente maravilhosa. Um beijo, Juan. Você é um menino de Deus mesmo, uma benção. Cara admirável. Eu lhe admiro muito, viu? Deus está ensinando a mim e a você hoje. Você está dizendo assim, ah, mas estupraram minha filha, estupraram minha esposa, me estupraram. Deus está dizendo, pior fizeram com meu filho. Eu dei por mim e por você. Pior fizeram com Deus que se deu por mim e por você. Então não importa o que fizeram conosco, Deus só quer uma coisa. Que nós sintamos na pele a dor, a tristeza, as decepções, as vergonhas que Deus sente para conosco. Tudo que fazem conosco, Deus quer dizer o seguinte, veja o quanto eu sofro. E se eu perdoo vocês e tenho o desejo de perdoar, por que você não perdoa o seu próximo? Se você quer o meu perdão, Deus está dizendo para mim e para você hoje, se você quer o meu perdão, por que você não derrama seu perdão sobre o seu próximo? Deus está ensinando a mim e a você hoje, ensinou nessa leitura, que o perdão é essencial para a minha saúde física e espiritual, para que eu viva bem nesta terra e viva com Ele nos céus. E para você também. Amém? Então essa é a palavra de hoje, a lição de hoje de Deus. Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, não tem problema. Não compartilhem, nem assistam. Essa é a palavra de Deus, é o que tinha para hoje. Amanhã, meio-dia, se Deus quiser e permitir, estarei aqui junto com vocês, fazendo a leitura de Deus ou só. E quem quiser, assiste depois. Amém? Que Deus continue trabalhando na vida de cada um, abençoando suas famílias, dando sabedoria, trabalhando no coração, transbordando um amor supremo, um amor de Deus, que alcance todos os males que nos fizeram, derramando sobre eles o perdão, para que alcancemos de Deus o perdão. Amado Deus, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra de hoje. Um dos atos mais difíceis do ser humano, perdoar, e um dos mais fáceis, pedir perdão a Ti, Senhor. Então ensina-nos a cada dia a perdoar, e ensina-nos a reconhecer o nosso erro e pedir perdão também. Derrame em nossos corações de maneira superabundante Teu amor misericordioso, Teu amor ilimitado, Teu amor verdadeiro, para que possamos, Senhor, perdoar a quem nos fez o maior mal, até o menor. E para que também possamos, Senhor, reconhecer em nós as falhas e os erros diante dos homens e pedir perdão com quem erramos. E diante de Ti para Te pedir perdão e alcançarmos de Ti a Tua misericórdia e o Teu perdão. Eu Te peço tudo isso, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração.